levantamento aí recente revelou que a obesidade entre os jovens de 18 a 24 anos tem crescido no Brasil, uma verdadeira epidemia. Isso acende um alerta, porque a obesidade pode vir aí acompanhada de muitas outras doenças. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a médica da família Maiara Mota, que é especializada em nutrologia. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, doutora, pra gente começar, né, além dos problemas renais que a gente trouxe aí agora na reportagem, quais outras doenças podem aí acompanhar a obesidade? Hoje tem vários estudos que mostram que a obesidade está relacionada com uma variedade assim, de doenças. As principais são hipertensão, diabetes, né, risco de doenças cardiovasculares, mas até alguns cânceres. Então, por isso é importante, né, aí o tratamento da obesidade. Não é só estética como a gente vê às vezes aí colocando, principalmente nas redes sociais. A obesidade hoje ela é classificada como uma doença crônica, né? E ela pode, né, evoluir aí com outras doenças que podem ser bem ruins, né? Doutora, qual que é a diferença entre obesidade infantil e a adulta, né? Quando a gente fala em termos de causas e consequências? Na verdade, assim, a obesidade infantil é algo que preocupa bastante porque tem aumentado muito e ela pode influenciar na epigenética que a gente fala. Então, assim, a criança obesa, lá na frente, ela pode ter muito mais tipos de doença, ela pode ter outros problemas, né, agravando ainda mais. Óbvio que um adulto também tem isso, né? Mas quando acontece na criança, a gente vê que os estudos mostram que lá na frente as complicações são muito maiores, né? Então, isso é uma preocupação nossa realmente com as crianças estarem obesas, porque pode ser até que geneticamente ela tem um marcador ali e tudo, mas aí com os hábitos ruins e ela desenvolvendo essa obesidade ainda na infância, isso pode ser muito prejudicial para ela ao longo da vida. Olha só, então, alerta importante aí para os papais e para as mamães em casa. Quando a criança tem obesidade, né, ainda pequena, tem que tratar, né, doutora? É essencial. Doutora, falando agora em relação aos jovens, né, o que tem contribuído para esse aumento? A gente mostrou aí, né, que está crescendo entre os de 18 e 24 anos. Quais são os fatores para resultar isso? Eu acho que teve um avanço muito grande da alimentação ultraprocessada e nos anos 90, 2000, que aí isso se espalhou e ficou mais em conta. Então, a vida está mais corrida, a gente está comendo mais esses ultraprocessados, nós como um todo, mas os jovens ainda têm aquele apelo do doce, da propaganda, né? Então, eles são essa juventude aí depois dos anos 2000 que estão sofrendo um bocado. Além disso, as telas, né? Hoje, os trabalhos, tudo envolve ficar sentado, né? A gente não está tendo muita mais atividade. E os jovens hoje, até mesmo a interação deles é na tela. Eles não têm mais tanto aquele convívio, aquilo que tinha antigamente de sair na rua, de, né, ir passear o tempo todo. É o celular, é o videogame, né? Então, o computador. Então, isso tem prejudicado bastante. Você comentou aí essa questão. Então, o sedentarismo é um dos fatores primordiais, é isso? Eu acho que assim, a gente podia elencar uma alimentação de fast food e o sedentarismo. São os dois tópicos, assim, mais importantes. Então, em contrapartida, né, vem aí a boa alimentação e a prática de atividade física regular para conseguir driblar, no caso, a obesidade. Sim, são os pilares assim do tratamento e inclusive de tratamento de várias outras doenças. Então, quando a gente fala em atividade física, em comer bem, isso envolve também doenças autoimunes, envolve em preservar a parte cognitiva, envolve muitas outras questões, não é só não engordar, né? É só você evitar vários tipos de doença, né? E até você render mais, ter uma performance melhor. Você comentou aí também, né, sobre a questão dos ultraprocessados. Colocar as crianças em contato com esse tipo de alimento é um problema que pode agravar aí a questão da obesidade? Sim.
Hoje a gente tem alimentos ultraprocessados, que tem muito açúcar, conservante, corante. Então, são alimentos que a longo prazo, comendo todo dia aquele tipo de alimento, além de ser algo mais monótono, né? Porque é diferente, quando a gente come uma maçã, um dia ela tá mais doce, um dia mais azeda. Quando é algo ultraprocessado, aquilo vai ter sempre o mesmo gosto, a mesma textura. Então, a criança também não é estimulada, né? Então, precisa aí ser evitado. Isso, com certeza. E olha, se os esforços aí para emagrecer, como ter uma dieta mais balanceada, praticar exercício físico regularmente não estiver funcionando, qual que é a dica aí para o pessoal de casa? Eu acho que é sempre bom a gente ter profissionais de saúde que nos auxiliem, né? Não necessariamente o médico, mas procurar o posto de saúde que tem um enfermeiro, procurar ajuda, informação, nutricionista e, se puder, óbvio, consultar o médico, fazer exames, ver se precisa de alguma medicação, se tem alguma alteração de exame, de vitamina, hormônio, alguma coisa que ali não está se ajustando. E sempre com a ajuda de profissionais, eu acho que aí consegue seguir melhor, né? Com certeza. Você comentou aí a questão da medicação. A gente tem visto aí de forma crescente o uso do Ozempic, por exemplo, para emagrecer. Acho que vale reforçar aí que tem que tomar cuidado aí na hora de se automedicar, né, doutora? Sim, na verdade, essa medicação, ela é um análogo de hormônio. Então, mesmo a gente tendo vários estudos mostrando que ela é muito boa, né, na perda de peso, que é um medicamento que tem tido resultado, que foi feito para usar para paciente diabético, mas que a gente tem visto muitos resultados legais para o paciente obeso, não é uma medicação que a gente pode ficar tomando à torta e à direita. A gente tem que ter o respaldo, tem que fazer o uso com cuidado, que cada um vai ter a tolerância, né? A dosagem que é para você é diferente de outro, né? Óbvio que você não precisa, mas eu tô dizendo que para cada pessoa vai ter uma dosagem, vai ter uma forma de a gente abordar, como que vai ser a retirada desse medicamento. Ou a gente também tem que entender que o paciente obeso crônico, né, obeso grave, talvez ele tenha que pro resto da vida tomar medicação, né? A gente está falando de uma doença crônica, então, assim, é muito difícil a pessoa perder peso, conseguir fazer tudo isso de comer bem, fazer atividade física e manter o peso. Então, assim, tem gente que vai precisar da medicação, mas sempre com o auxílio de um profissional médico para prescrever e te auxiliar, até porque tem efeitos colaterais. Quais são eles? Na verdade, a gente gosta até um pouco do efeito que ele tem dá um pouco de náusea, de enjoo ali no começo, quando começa a usar a medicação. Para o paciente muito obeso, isso é até legal, porque a gente pensa assim, tá modulando ali e ele vai conseguir reduzir o que ele está comendo. Mas pro dia a dia, assim, ficar tomando a medicação, a gente tem a dosagem correta. Então, se tomou a mais e não se hidratou direito, não comeu bem, tem gente que toma medicação e que ainda come errado ou faz uso exagerado de bebida alcoólica, aí vai sentir muito mal. Daí vai ser um enjoo mais importante, não vai tolerar o medicamento, pode ter dor de cabeça e tem alguns efeitos que podem até, paciente com cálculo renal, pode ter alguma complicação. São casos muito, assim, específicos, mas que o médico vai saber prescrever e vai saber também quando retirar, que aquilo realmente está tendo um efeito colateral que não é desejado de jeito nenhum. Com certeza. E olha, para quais casos, né, a bariátrica entra aí? Na verdade, a bariátrica, ela é lá a nossa última opção, mas são os pacientes aí de obesidade grave, obesidades grau 3, 4, paciente com obesidade mórbida, mas que tem que ter todo um acompanhamento multiprofissional, né? Hoje até foi liberado pacientes a partir de 16 anos poderem fazer, né, a cirurgia, mas é algo meio controverso, assim. Então, assim, tem que estar bem estabelecido as mudanças no estilo de vida, senão a gente tira de um lugar e acaba a pessoa se envolvendo com outro tipo de compulsão ou não conseguindo manter o peso e engordando de novo. Então, tudo precisa de um acompanhamento de toda a equipe, assim, até psicólogos e tudo. Vou reforçar aqui então, né? Precisa aí de acompanhamento médico. Obrigada pela participação, doutora. Obrigada. Foi um prazer te receber. Obrigada.